Adivinhe quem é o mais novo caloteiro? Novo entre aspas, né? Porque desde que o BAP assumiu, o Flamengo tem adotado uma postura publicamente de dar calote em agentes empresários de jogadores. Agora a situação chegou num limite que até a associação desses agentes, desses empresários, desses intermediários, a ABAF, ela simplesmente encaminhou um ofício à CBF, aquela agência que regula sustentabilidade no futebol, fair play financeiro, que é a ANSREF, dizendo, olha só, não dá, o Flamengo está dizendo que vai dar calote publicamente, que não vai pagar, não estabeleceu data para pagar os agentes e empresários, e se o clube que se diz o mais sustentável financeiramente do Brasil está dando calote público, imagine aqueles que estiverem numa situação menos privilegiada e avantajada. Então a ABAF, que é a associação desses agentes de futebol, encaminhou um ofício à Agência Nacional que regula a sustentabilidade no futebol brasileiro, está dentro ali da CBF, para denunciar calote do Flamengo. Não dá para passar pano, né? Não dá para passar pano. E olha só, o Flamengo, ele se manifestou. O Luiz Eduardo Batista, ele se manifestou. Aliás, antes de falar sobre a manifestação do BAP, o BAP já tinha feito isso. Logo que ele assumiu o Flamengo, nos primeiros meses, ele simplesmente suspendeu o pagamento de comissão a empresários com a justificativa de entender as contas do Flamengo, ele estava chegando, ele não queria colocar os pés pelas mãos. Então, com essa justificativa de entender mais ou menos como estavam as contas do Flamengo, para, de certa forma, não sair mais do que entrar, então, primeiro, vamos suspender, depois a gente vê quanto é que a gente está devendo para poder fazer esses pagamentos. Então o BAP já tinha feito isso logo que entrou no Flamengo. E agora a justificativa foi reorganização financeira. Eu acho legal que alguns clubes têm essa proteção da mídia, né? O GE colocou com tanto cuidado, parecia pedir perdão por fazer a matéria, né? Colocou com tanto cuidado ali, não, meu Deus do céu, deixa eu colocar logo assim, alegando reorganização financeira. Curiosamente que com outros times não tem a justificativa do time na manchete. É assim, ó, time tal não paga e agentes vão à justiça. Pancada. Flamengo pareceu um cuidado muito grande. Colocou primeiro a justificativa do Flamengo e depois o fato. O fato é que o Flamengo está dando calote. Esse é que é o fato. Se eu sou a favor de pagar comissão para empresário ou não, não vem ao caso. Agora, o combinado não sai caro. Houve acordo? Houve um acordo com os empresários, com os intermediários de pagar tanto? É 30%, é 20%, é 10%. Houve o acordo? Então tem que pagar. Tem que pagar. Quando não se paga, não interessa a justificativa. É calote. Calote. Flamengo está sendo caloteiro e é claro que isso vai afastar grandes nomes. Aí o BAP já falou assim, mas a gente também não está negociando com ninguém, não está querendo ninguém mesmo. O BAP mesmo falou. Eu fico curioso de saber qual é a justificativa dessa galera que espalha fake news em relação ao Flamengo, que o Flamengo vai buscar o Almada. O presidente do Flamengo já declarou publicamente que, devido à contratação do Lucas Paquetá, o Flamengo não vai fazer qualquer movimento que despenda muita grana nessa janela. O Flamengo ainda mais que fez um pagamento à vista. Boa parte da negociação com o Paquetá, o Flamengo pagou à vista. Então o Flamengo ainda está se reorganizando financeiramente, o caixa do Flamengo está se reorganizando, e o Flamengo não vai fazer. O BAP falou movimentos muito absurdos, ousados, nessa janela. Serão nomes ali para compor o elenco. O pessoal vem falar que o Flamengo vai trazer A, B, C, D. O presidente já falou. Não vem ninguém desse quilate, não. E aí, como realmente o Flamengo está se reorganizando devido a essa pancada na contratação do Paquetá, que nem
falar a verdade aqui, que nem vai render e nem rendeu o que o Flamengo espera. Não vai render, não vai render. Porque não tem muito para onde correr, né? O jogador, ele não está no seu melhor momento, ele já viveu o seu melhor momento. Claro que com o que ele joga aqui no Brasil, dá para conquistar um título aqui, outro acolá, não por ele, mas pelo elenco que o Flamengo tem. E aí, a reorganização financeira virou justificativa para não pagar a comissão de empresário. É claro que os empresários ficaram malucos e encaminharam, através da sua associação, a ABAF, um ofício para a CBF, para a agência que regula a sustentabilidade no futebol. Eles querem ser incluídos na cláusula que fala-se sobre fair play financeiro e tal. Porque eles querem ser incluídos. Se o clube não pagar, ele pode ter penalidades esportivas, né? Isso, obviamente, a CBF, a ANRESF não vai deferir assim de uma hora para outra, né? Porque é algo que é muito mais acordado do que obrigatório. É muito mais um acordo ali. O jogador, ele tem representante, ele tem um empresário e tal. Se ele quiser, ele pode se representar. O Neymar, há muito tempo, foi representado pelo pai dele, né? O jogador pode se representar, ele não é obrigado a ter empresários, grupo de empresários e tal. Mas é claro que isso ajuda a impulsionar a carreira do jogador. Agora, a CBF tem nada a ver com isso, o clube não tem nada a ver com isso. Então, esses empresários, eles estão tentando fazer com que a ANRESF coloque essa comissão para eles ali dentro do pacote do fair play financeiro. Se não pagar, pode ter perdas esportivas. O Papo falou, quem não quiser negociar com o Flamengo, ó, não negocia, nós não vamos pagar agora, pronto e acabou, só vão receber em 2027. O presidente do Flamengo falou. Qual a data? Sem data. Sem data. E a reclamação desses empresários é essa. Se o Flamengo, que tira a onda de ser o clube mais solvente do futebol brasileiro, está suspendendo o pagamento de comissão a empresários, dizendo que está se reorganizando financeiramente, imagine o clube que está com transfer ban, imagine o clube que está em recuperação judicial, imagine aquele clube que realmente já não paga, que dá calote mesmo. Então o Flamengo entrou aí no time dos caloteiros e não é de hoje, né? Deu calote ano passado e agora o calote está oficializado. Será que os empresários vão deixar de colocar o jogador num clube que vai pagar esse ano, seja parcelado, seja à vista, para botar no Flamengo, que a perder de vista, ó, vamos pagar só no ano que vem, não tem data, não tem tabela, não tem calendário, não tem nada. O BAP tá achando que não, o time que eu tenho dá para ganhar. Não vou trazer ninguém mesmo, que se exploda os empresários. Vamos ver como vai ser essa postura de empresário de jogador em relação ao Flamengo agora que o Flamengo adotou a postura do calote, né? Ontem tivemos Fluminense e Bragantino 1-1, o Fluminense conseguiu um empate no último minuto dos longos 14 minutos de acréscimo, teve confusão, teve expulsão, teve briga, realmente os acréscimos foram necessários. Tomou o gol do Eduardo Sacha no início do jogo e aí teve que correr atrás, mas assim, futebol muito pobre, né? A gente já tinha visto jogos ruins na quinta-feira, o Botafogo venceu o Santos, o Vitória venceu o Vasco, e mais jogos ruins nessa sexta-feira. Não sei se todo mundo estava de férias, está meio que assim, preguiçoso, ou esqueceu como é que joga futebol, ou se é isso mesmo e eu não estou preparado ainda para esse choque de realidade, né? Mas Fluminense e Bragantino empataram em 1-1 no Maracanã, o Fluminense perdeu a oportunidade de dar uma encostadinha ali nos líderes e quase viu o Bragantino ultrapassá-lo na tabela. Foi por pouco, foi por pouco. O Bahia venceu o Chapecoense, obrigação, né? Quem está brigando por alguma coisa no campeonato tem que ganhar da Chapecoense, 2-0. E o Mirassol, que está tentando também sair da lama, pulou para a 18ª colocação, já está de olho ali no Vasco da Gama e no primeiro fora da zona de rebaixamento. Mirassol ganhou do Grêmio, e o Grêmio é aquilo, né? Não ganha de ninguém longe de Porto Alegre. Em Porto Alegre já é um suplício ganhar, imagina longe, né? Então mais uma derrota na conta de Luiz Castro e companhia. O Carlos Vinícius faz o golzinho dele, mas não adianta. O Grêmio sempre toma pancada quando joga fora de casa. Daqui a pouco tem disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo e é claro que isso vai ser assunto aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, além de outros envolvendo o mercado da bola. Nossa segunda edição vai falar de mercado da bola. Fica ligadinho na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.